Pegando o gancho de tudo isso que foi dito aqui, eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte, que quem quer ir rápido, vai sozinho. Agora, quem quer ir longe, vai acompanhado. E isso quer dizer o quê? Que você tem que ter os parceiros. Todo mundo que está do seu lado, aparentemente, pode ser um concorrente, mas a gente entende que é um parceiro. Eu aprendo a cada curso que eu dou, aprendo a cada cliente que eu dou consultoria, eu aprendo mais. E quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Me apresentar, eu sou Tarcísio, me identifico muito acredito, com vocês, porque eu também sou confeiteiro, apesar de não parecer. E trabalho nessa área desde os 15 anos, comecei trabalhando em padaria, com panificação mesmo, mas depois eu fui para a área de confeitaria, trabalhei muitos anos na Nestlé Professional, e depois eu tive a minha própria empresa, né? Acredito que algumas de vocês, ou alguns de vocês, já teve esse sonho de ter a própria empresa e tudo mais, e eu comecei, acredito que como a maioria de vocês, pequenininho, em casa mesmo, e fui crescendo aos poucos, até chegar ao ponto de ter uma fábrica maior, fornecer para várias empresas, ter várias lojas próprias, e há mais ou menos um ano e meio atrás, veio uma outra pessoa e comprou a minha fábrica e comprou as minhas lojas, e hoje eu me dedico praticamente 100% do meu tempo às consultorias e palestras e treinamentos. E, como vocês perceberam, eu sou de Minas, né? Mas meu filho me chama de painho. Por quê? Porque metade da minha mais da metade da minha família é de Recife e eu tenho uma boa parte em João Pessoa também. Porém, eles brigam muito comigo, porque eu gosto só de vir para Fortaleza. E eu queria arrumar uma desculpa para me vir para Fortaleza de todo jeito, porque quando eu venho para dar uma palestra, dar um treinamento ou fazer algum curso, inclusive o Paulo Vieira é um dos meus professores, né? Esse livro é muito bom. E então eu venho muito aqui em Fortaleza, tenho costume de vir muito aqui, eu adoro aqui. Então assim, eu não vou em Recife, porque lá tem tubarão, come a gente e tal. Então aqui é muito mais tranquilo, aqui tem beach park, né? Tem tudo, é muito bom aqui. Então eu adoro ir lá para Crocobit e tudo mais, adoro vir aqui. E para a gente começar o nosso curso, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui tem celular? Ó, já até tocou. Tem alguém aqui que não tem? Não, já é um bom sinal. Quem aqui tem rede social própria dele, pessoal? Levanta a mão. E quem aqui tem da empresa, né? Às vezes a pessoal é da empresa também, pode levantar a mão. Ó, já tem menos gente. Tem menos gente. E por que dessa pergunta? O nosso curso, esse é um curso que eu tenho em 2 formatos, né? É um curso de 8 horas, de um dia inteiro, e tem um outro formato que ele é um pouco mais completo, de 2 dias, 16 horas. O que eu fiz? Como a gente tem um tempo muito reduzido aqui, de só 2 horas, eu tentei pegar o melhor de um curso de 8 horas e colocar aqui para vocês. Por quê? Eu quero que todo mundo saia daqui sabendo uma coisa nova ou, pelo menos, instigado a aprender alguma coisa nova. E hoje em dia é muito fácil aprender, gente. Por quê? Tem vários cursos como esse. Tem informação de graça na internet, no YouTube, em todo lugar, no próprio Instagram. Então, a gente pode utilizar tudo isso a nosso favor. Então, isso é uma grande vantagem para a gente. Basicamente, 2 tipos de marketing. O tradicional e o digital. O tradicional é aquele que todo mundo já conhece. Panfleto, cartão de visita, revista, jornal, rádio, televisão. Qual que é o problema do marketing tradicional? O marketing tradicional, o problema dele é o custo. Custo grande. Quem aqui, alguma vez na vida, já fez panfleto? Já? Não precisa ter vergonha não, gente. Levanta a mão. Cartão de visita ainda é comum também. Mas a gente... Vamos dar do panfleto, por exemplo. Lá em Belo Horizonte, o pessoal tem o hábito de fazer o panfleto e entregar no sinal.
né? Eu acredito também que já tem essa moda também. Qual que é o problema disso? O panfleto tem um custo alto. Vamos supor que você vai fazer 10 mil panfletos, lá em Belo Horizonte sai em torno de R$ 1.200, R$ 1.500. Para entregar, a gente tem que pagar alguém para entregar. Normalmente tem umas moças lá que elas cobram de 70 a até R$ 150 para entregar os panfletos, 1.000 panfletos. Então, se for 10 mil, de 700, né, até R$ 1.200, R$ 1.500 para entregar o panfleto. Soma isso tudo, R$ 2.400 a R$ 3.000 para panfleto. Qual que é o problema? Maior. Se a menina for muito feia, o povo não abre o vidro, somente se for aqui em Fortaleza, porque está muito quente. Lá em Belo Horizonte não abre também, e olha que lá não é tão quente assim. Se ela for bonita, ele abre, para pegar o panfleto. Só que aí acontece um problema. Qual que é o problema? Ele olha, eu não moro aqui nesse bairro, eu não moro nessa região, eu não moro nessa cidade, e eu não estou precisando de bolo agora, não estou precisando de mousse agora, não estou precisando de torta mousse, não estou precisando de nada disso. O que ele vai fazer? Lixo. Agora imagina você gastar R$ 3.000 e não aparecer talvez 1% desse pessoal que você entregou o panfleto aparecer na sua empresa, ou te ligar e tudo mais. Ou seja, é um dinheiro jogado fora. Qual que é o maior problema? A gente sabe que nós não temos, às vezes, tanto dinheiro assim para jogar fora, igual uma Nestlé, igual uma També, igual uma Semil, igual qualquer outra empresa grande, Unilever, por exemplo. Eles, uma Coca-Cola, eles têm muito dinheiro, então eles podem fazer propaganda de qualquer jeito, por exemplo, que se converter ou não converter, o que chegou para eles já vale a pena, eles têm dinheiro. Então, para eles, ainda funciona um pouco, mas até eles já têm caminhado para o digital. E cartão de visita, a gente sabe que a gente entrega, mas a pessoa perde ela também, perde o cartão, né? A gente perde, às vezes. Revista de jornal, televisão é impossível, muito caro. E tem um outro problema, você não sabe quem que viu, quem que assistiu essa televisão. Será que ela podia ser cliente minha? Não, talvez não. Então, gente, o marketing tradicional tem esse problema. E graças a Deus apareceu o marketing digital. Por quê? Não importa o tamanho da sua empresa. A sua empresa, acredito que a grande maioria aqui talvez seja só você, né? E de vez em quando você pede para o seu marido ou para a sua esposa mexer uma panela de recheio para você, né? E hoje em dia você nem precisa te pedir isso mais, porque tem a Santec. Então não precisa mais também de incomodar. Porque normalmente a gente pede a pessoa que já está trabalhando com outra coisa para ajudar a gente, né? Eu pedia muito isso, né? Igual eu fiquei muito amigo da Santec por causa disso. Eu falei, gente, na época eu tinha fábrica, não tinha essa praticidade toda para fazer o recheio, né? Não tem, nossa, eu sofria demais, gente, cortando caixa de leite condensado. Tipo, por dia lá era 20 caixas fechadas de leite condensado às vezes, era uma loucura. Então, hoje em dia tem essas facilidades, tanto de equipamento, né, igual da Santec, quanto do marketing. Por quê? Hoje em dia você pode abrir uma empresa com menos de R$ 50. Se a gente for parar para analisar, a gente pode fazer uma propaganda no Instagram e pagar ela daqui 30, 40 dias e até lá você já vendeu. Você já teve cliente, você já fez o capital. Ou seja, você não investiu antes, igual o panfleto, de ter o retorno. E se você identifica, por exemplo, que não está tendo retorno aquela propaganda sua, você para ela, muda ela, direciona ela para um outro público, coisa que a gente não consegue fazer com panfleto. Se fez errado, se tem erro, se botou o celular errado, se botou o Instagram errado, se tem algum erro de português, vai ter que daquele jeito, não tem jeito, né? Se perder é prejuízo. Quando eu era criança, o meu sonho era ter uma Barça, né? E era um problema. Você era rica, né? Você era rica.
dividiu não sei quantas vezes, né? Porque lá em casa não tinha jeito disso, não. Então, antigamente, gente, a informação vinha disso. Qual que era o problema? A gente aceitava aquilo que eles queriam falar para a gente. Se falar que A é A gente tinha que acreditar que A é A. Não tem outra. Agora não. Agora vem o Google. O Google a gente põe lá toda hora as coisas, procura informação. Se a pessoa tem a dúvida, ela procura informação. Se a pessoa quer ser sua cliente, o que ela faz? Ela procura informações sobre você no Google, no Instagram, no YouTube, no Facebook. E aí ela começa a ver informações sobre sua pessoa, sobre a sua empresa. Acabou aquela época que a gente é refém da informação. Por quê? Hoje em dia, por exemplo, vou dar um exemplo lá da minha casa. Eu tenho 2 filhos, o Matheus de 5 e o Lucas de 2. Eles não têm paciência de assistir os 5 segundos do YouTube, de propaganda. O Lucas de 2 anos, a primeira coisa que ele aprendeu na vida foi pular aquela propaganda. Agora, gente, pensa com a gente. Pensa comigo, quer dizer. O nosso cliente, hoje em dia, é dessa forma também. Então, acaba que o nosso cliente, ele não quer mais qualquer coisa. E qual que tem que ser a nossa visão como empresa, como empreendedor, como confeiteiro, como confeiteira? Que nós temos a obrigação de quê? Mostrar informações de qualidade para o nosso cliente. E o que é informação de qualidade? É mostrar o dia a dia, nosso dia a dia, como pessoa e como profissional. Porque até isso o cliente vai reparar. Imagina o cliente entrando, por exemplo, no seu Instagram agora. Será que aquilo que está no Instagram contribui para mostrar que você é um profissional, um sucesso, um bom profissional ou não? Não precisa de responder não, gente, só pensa. Porque eu preocupo muito com isso, porque eu chamo isso até de embalagem. Por quê? É aquilo que o cliente está vendo. Vamos supor, se o cliente está vendo você fazendo alguma coisa que não é muito normal, uma coisa muito esquisita, automaticamente, inconscientemente, ele faz o quê? Ele imagina que aquela empresa é dessa forma também. Eu falo assim, por exemplo, o jeito que a gente se veste, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente comunica, tudo isso contribui para o nosso sucesso. E pegando esse gancho do Instagram, por que eu acho, né, e os números mostram isso, que o Instagram deve ser a ferramenta mais explorada de todo mundo aqui? Todo mundo aqui mexe com confeitaria, né? Ou não? Tem alguém que mexe com outro tipo de ramo? Não, né? Mexe? De quê? Pode falar. Sobrancelha. Ótimo. Sobrancelha é um bom exemplo também. Não é produto de alimentação, mas é um produto. Ou é um serviço. É a mesma coisa. Então, se a sobrancelha ou se a torta não tiver um Instagram bacana, dificilmente a pessoa vai ter motivo para seguir. Por que eu vou seguir essa empresa, sendo que ela não põe nada? Sendo que ela, por exemplo, só põe lá que ela quer me vender. Ou sendo que ela põe coisas que não tem nada a ver. Quer ver um exemplo? Uma cliente que eu dava consultoria lá em Belo Horizonte. Ela, tinha hora que ela misturava o Instagram do restaurante dela com o dela. Aí tinha hora que ela ia para a festa, tomava lá umas e outras e tal. Lá até que não tem muito forró igual aqui não, tem menos. Mas ela ia para a festa, só que ela postava no restaurante, que ela estava na festa. Imagina o cliente vendo aquela situação. Às vezes o cliente até entra em contato com ela, mas não é para comprar nada dela, gente. Viu? É para outras coisas que ele entra, para sair, para chamar, para cantar e tudo mais. Por quê? Ela não está mostrando o negócio dela. Ela não está mostrando para que ela veio realmente. E o Instagram, hoje em dia, as pesquisas mostram que é a rede que mais tem crescido. Por quê? Ela é menos poluída, ela é praticamente foto e vídeo. Então, tem pouco texto. E depois, mais para frente, a gente vai falar sobre isso mais especificamente. Diferente do Facebook. Se tiver o Facebook já, ótimo. Mantém ele, integra ele com o Instagram e trabalha os dois juntinhos.
Mas o foco maior tem que ser o Instagram, porque o produto de vocês é 100% visual. Ele é visual. Explora muito vídeo, faz um videozinho na hora que você estiver confeitando e tudo mais. Eu sei que é correria, porque eu também, né? Sexta-feira à noite, né? Sábado de madrugada, véspera de Natal, virado e tal, né? Eu sei como é que é, eu também era assim, isso é normal, isso é com todo mundo. Mas ele tem algumas funcionalidades, além de ser visual, que são muito interessantes. Então, igual eu falei com vocês, gente, é um curso de 8 horas. Então, eu tentei resumir assim o que for mais objetivo, as dicas importantes assim, que eu acho que vão ser fundamentais para atrair mais o cliente de vocês. Fica à vontade, viu, gente? Se eu estiver na frente aí, vocês pedem para me sair e tirar foto. A primeira parte do Instagram é essa biografia, que o pessoal chama de bios, né? Talvez algumas de vocês já tenham um Instagram bacana, já estão utilizando, talvez isso aqui seja até irrelevante para vocês. Mas tem coisas talvez que você ainda não está fazendo. Então eu vou falar no geral. Primeira coisa importante que a gente deve tomar conta, o nome. Eu peguei o próprio da minha empresa. Caso o Instagram de vocês tenham números, tracinhos e tudo mais, é bom você tirar. Por quê? Para facilitar o cliente de encontrar. Outra coisa que ajuda muito o cliente te encontrar e entender qual é o seu negócio é o nome. Né? Não adianta você colocar um nome que não remete àquilo que você faz. Então, também, o nome é super importante, porque o nome, gente, pode parecer no início que o seu nome é muito esquisito, mas depois você acostuma com ele, gente. Não tem, né? A gente sabe isso. Tem hora que a gente vê uns menininhos aí que, né? Outro dia eu vi um menininho que chamava Onofre. Ele não tem cara de Onofre. Neném. Por quê? Onofre para mim já passou de 50. Neném chamar Onofre não combina. Mas um dia vai acostumar, né? E nome é assim, gente. Nome é assim. Não tem como. Então, procura ter um nome fácil de entender e de fácil de escrever. Meu trabalho aqui é fazer de vocês as pessoas mais estribadas de Fortaleza, né? Então, eu sei como é que funcionam as coisas aqui em Fortaleza também, de tanto vir. Outra coisa que a gente deve chamar atenção é com esse íconezinho. Eu vejo muita gente que coloca nomes, fica muito pequeno, sabe? Às vezes tem um nome, por exemplo, vamos supor, vamos inventar um nome aqui. Abelhinha Confeitaria, vamos supor, sei lá. Inventei, não sei nem se existe. Aí ele põe Abelhinha Confeitaria. Só que aí a pessoa, quando ela está no celular, ela não consegue ver. Gente, e hoje, 90% das pessoas estão olhando só através do celular. Ninguém olha pelo computador. Então, outra coisa que é importante. Esse nome aqui, você pode colocar da maneira que você quiser. Então, aqui você pode colocar o nome fácil da pessoa digitar, se tiver disponível, e aqui você coloca o nome realmente da sua empresa. Se for confeitaria tal, padaria e confeitaria, casa de tortas, não sei o que, você pode colocar. Outra coisa muito importante da gente estar tendo atenção é essa parte aqui, que é a BIOS, aquilo que a gente vai ter 150 caracteres para colocar informação. Eu vejo muita gente não utilizando isso da melhor maneira possível. Eu encontrei com a pessoa dentro do elevador. Aí ela olhou para minha cara e falou assim: você faz o que da vida? Aí você tem aquele tempo do elevador subir para você responder para aquela pessoa. O elevador ele sobe 1 minuto, às vezes 30 segundos. Então, se eu ficar lá falando muita coisa, eu não vou falar. Né? Tem até um exemplo que fala assim, de um filme que fala assim: vende essa caneta em 3 minutos para esse cliente. Aí uns caras assim: essa caneta ela é muito boa, ela escreve bem, ela é bonita, ela é azul. O cliente fica assim, meio que boiando. Aí o que ganhou essa venda falou o seguinte: 3 minutos é muito pouco para me explicar todas as vantagens que você tem se adquirir essa caneta e tal. Então, se você tiver interesse em adquirir essa caneta, me procura depois. Vou deixar o meu contato, a gente conversa depois. Matou.
Então, aqui a gente tem que pensar dessa forma. Aqui, ó, vamos supor, eu não conheço a maestria. Eu entrei, eu olho e falo assim, ó, ela tem curso e treinamentos, ó, ela faz mentorias para padaria, restaurante, consultoria de marketing digital gastronômico. Ó, eu tenho restaurante, eu tenho padaria, eu tenho hamburgueria, eu tenho buffet. Ó, me interessa. Estou precisando de mexer com marketing, estou precisando de treinar meu gerente, meu atendente, minha equipe. Então, ó, me interessa. Agora, por exemplo, a pessoa entrou aqui e fala, não, eu tenho academia de ginástica. Ela olha e fala assim, não é para mim. Pronto. Por quê? A gente tem a obrigação de passar o máximo de informações possível para o nosso cliente. E qual que é o problema disso que eu vejo muito no mercado? Tanto empresas pequenas, informais, quanto empresas gigantes. Por exemplo, eu estou dando consultoria para uma empresa que ela fatura 1,5 bilhão por ano. E ela não tem rede social, não tem nada. E eu fico brincando com essa, que eu fico assim, parece que o cliente tem que fazer uma força para comprar o produto de vocês que vocês não estão querendo vender. Porque tudo é dificuldade para o cliente entender para que aquele produto serve, para onde que eu utilizo aquele produto, onde que eu compro esse produto. É uma dificuldade você achar onde que compra o produto. O cliente tem que fazer uma pesquisa mesmo, está com muita vontade de comprar. Só que qual que é o problema disso hoje em dia? Olha o tanto de concorrente que tem, gente. É muito concorrente. Então, se ele não comprar de você, ele vai comprar dela. Ou se não comprar de você. Por quê? Opções tem. Se você não souber mostrar o que você faz de verdade, não vai vender. E isso, gente, eu falo assim que vamos parar, por exemplo, para analisar. Todo mundo está no celular hoje em dia. Pesquisas mostram que as pessoas ficam de 4 a 5 horas interagindo com o celular. Eu conheci uma mulher no curso lá em Belo Horizonte que ela falou que o sonho dela era ser o celular, para ver se o marido dela ficava tanto tempo assim com ela. Tem uns menininhos pequenos que falaram assim, não, se eu fosse um iPhone ou se eu fosse Samsung, eu tenho certeza que minha mãe e meu pai me davam atenção. Então, infelizmente ou felizmente, é assim que funcionam as coisas hoje, né? Por exemplo, um dia eu estava cortando o cabelo do Matheus, meu filho de 5 anos, e a moça perguntou assim, seu pai faz o quê? Ele falou assim, meu pai, ele tinha uma fábrica e hoje em dia ele não faz nada. Porque ele acha que palestras, coisas assim, é diversão, e realmente eu gosto muito de fazer isso. Mas antes ele me via trabalhando muito na fábrica, fazendo as coisas e tal. Aí eu falei assim, não, graças a Deus que ele respondeu isso, que eu, né, dos piores ainda foi bom, porque a menina que estava do lado, ela falou assim, minha mãe ela só fica no celular o dia inteiro. Então, eu falei, graças a Deus que ele não falou isso de mim, né? Ainda bem que ele não está vendo. Mas, gente, é uma coisa ruim? Às vezes a gente perde muitos relacionamentos, né, pessoais por causa do celular e tudo mais. Mas é uma coisa inevitável. Não tem como mudar isso mais, porque a tecnologia está aí e a gente tem que fazer o quê? Utilizar ela a nosso favor. Então, por isso que eu falo, gente, o marketing tradicional não dá certo. Por quê? Vamos imaginar num carro. Quem que o pessoal que está no banco de trás está fazendo? No celular. Adianta eu pôr outdoor? Adianta eu fazer qualquer outro tipo de propaganda? Não adianta. O passageiro, do lado do motorista, o que ele está? Ele está no celular também. Gente, o motorista também está no celular. Porque a gente vê o pessoal comendo faixa, está no celular. Outro dia lá em Belo Horizonte, por exemplo, lá no centro de Belo Horizonte é super movimentado, igual aqui em Fortaleza. O camarada, ele atravessou, ele nem olhou, ele nem viu que ele estava atravessando a rua, porque ele estava igual um zumbi assim no celular. E eu que parei o carro e ele não viu nem que eu parei. Ou seja, se eu não paro, ele morre, ele ia chegar lá no céu e falar assim, eu não sei nem de que eu morri. Eu estava no celular aqui e não vi o que aconteceu. Agora, tem as suas exceções, né? Tem uma outra pesquisa que fala que a gente tira mais ou menos o celular da bolsa e do bolso de 100 a 200 vezes por dia. Teve um dia que eu estava num curso lá em Belo Horizonte e a mulher falou assim, não, isso é mentira. Aí eu falei, mas por que é mentira? Ela falou, não, porque eu nem ponho meu celular na bolsa, ele fica o dia inteiro na minha mão. Então, ela nem põe. Ela foi a exceção, ela nem guarda o celular. E o cliente nosso, gente, ele tá assim também. Então, a gente tem que aproveitar. Não tem outra, tem que aproveitar. Então, ó,
Outra coisa que é super importante aqui, ó, link. Eu vou falar sobre isso depois, lá no mais pro finalzinho. Esse link a gente tem que integrar com o WhatsApp. Caso vocês ainda não saibam, eu vou mostrar para vocês. Vocês utilizam o WhatsApp no seu negócio já? Pois é. Gente, e sabe o que eu falo em toda palestra minha? Quanto que vocês pagam para usar o Instagram e o WhatsApp? Quanto que vocês pagam por mês? Quanto que chega lá de boleto, desconta no seu cartão? E por que muita gente não usa? Mas ninguém, às vezes muita gente não usa isso a seu favor. E isso, hoje em dia, se a gente for parar para analisar, você não precisa de ter ponto. Se eu fosse abrir uma fábrica hoje, né, eu estou até proibido de mexer nessa área por causa do contrato. Mas eu não abriria loja. Eu abriria, principalmente no início, só virtual. Cada loja minha lá em Belo Horizonte, às vezes tinha um custo altíssimo, que era conta de água, conta de luz, internet, telefone, os meninos que trabalham lá, as meninas. Isso porque eu mandava o produto pronto para a loja, lá era só vendia. Então, era um custo alto. Se eu pego esse custo e jogo de propaganda, explode. Então, a gente tem que tomar até cuidado com essa propaganda. Tem um cliente meu lá de Belo Horizonte, hamburgueria. Ele pegou e falou, empolgou, gostou, fez uma propaganda lá. Você comprando 2 hambúrguer, ganha mais um. Hamburgueria. Botou R$200 em um dia assim, de propaganda. Aí quando você põe R$200 de propaganda, o Instagram ele entende o seguinte: eu tenho que distribuir para 12 mil pessoas, 15 mil pessoas para dar os R$200 que ele botou aqui por dia. Então tem que entregar para um monte de gente. Ele botou numa região que é muito cheia lá, que é um centro comercial. Ele abriu a hamburgueria às 6 horas da tarde, 8 horas da noite ele fechou a hamburgueria porque não tinha pão, não tinha carne, um motoboy de Uber Eats, iFood, 30 motoboy na porta, ela pegando as coisas, aquela confusão. E acabou. Os ingredientes dele, acabou. Por quê? É um volume que a gente não tem controle. Às vezes. Se você disparar, fazer propaganda, você arruma um problemão para sua empresa. Por quê? Chega lá, uma vez aconteceu, a mulher falou assim, eu quero 8 mil mousses de copinho. Falou para mim, gente, a gente cresce olho no dinheiro. Fala assim, nossa, 8 mil mousses, tal, dinheirão bom. Vai fazer os 8 mil mousses de copinho. Gente, aí o povo não consegue me entregar a embalagem. Aí o outro não consegue me entregar isso, o outro não sei o quê. É uma confusão. Então, é perigoso você, às vezes, fazer uma propaganda mal direcionada. É perigoso. Por quê? É um volume grande, gente. É todo mundo no celular hoje em dia. Não tem como, né? Então, é super importante você utilizar esse link do WhatsApp. Depois a gente vai falar sobre ele. Outra coisa que é relativamente um pouco mais nova, alguns não usam ainda, esses íconezinhos, ó. Isso é super importante você usar como catálogo. Por quê? Você pode pegar as imagens, fazer no Canva ou procurar até na internet, por exemplo, de uma torta, de um mousse, de um brigadeiro, e colocar aqui para quê? Para o cliente ter uma facilidade a achar. Porque às vezes está tudo publicado aqui no feed ou no stories e o cliente tem uma dificuldade de rolar aquela barra toda para achar o produto que ele quer. Então, por exemplo, eu quero uma torta de aniversário para o meu filho. Se tem um íconezinho escrito torta, eu clico e vou passando todas as tortas que vocês fazem. Se tem uma de docinho, eu clico e eu vejo brigadeiro, cajuzinho. Aqui tem cajuzinho também, né? É porque tem uns lugares que eu vou assim que não tem cajuzinho. E é o doce que eu mais gosto, cajuzinho. Só que tem uns lugares que eu vou que o pessoal acha que cajuzinho é feito de caju. E não tem nada a ver, né? Com caju aqui, né? Aí tem lugar que não tem cajuzinho, mas é o doce que eu mais gosto. Então, é muito mais fácil, porque eu ajudo o cliente a comprar. Eu não ponho barreira. Não põe barreira. Gente, cada vez que você põe uma barreira para o cliente, pode saber que isso é prejuízo para você. Tinha uma padaria que eu estava lá em Belo Horizonte dando consultoria. A padaria era assim. Você escolhe a cor do bolo. Escolhe qual recheio você quer.
Escolhe qual que é a decoração que você quer. Escolhe uma fruta para botar em cima da decoração e escolhe mais uma outra coisa que eu não lembro o que era. Eu só sei que precisa encomendar. Escolhe o tamanho. Eu falei, gente, mas que novela para comprar um bendito de um bolo? Por quê? Por que não faz um bolo assim? É o quê? Prestígio, é coco chocolate. Tem PMG, por exemplo, ou gigante. O pequeno serve 10 pessoas, o médio serve 20, o grande serve até 35, o gigante 70. Gente, facilitou. Se ele for homem, tá fácil para ele comprar também, né? A gente é homem, a gente sabe como é que é as coisas. Tem hora que a gente tem uns bloqueios assim, complica. E a gente tem um outro problema, agravante. Se ele for casado, quem é casado sabe. A gente tem medo, gente, sério, de comprar as coisas. A gente tem medo porque, gente, se a gente comprar errado, meu Deus do céu, ela vai falar o resto da vida, vai falar um ano que o bolo do aniversário do menino foi errado, sabe? Então, assim, e ela manda a gente lá comprar às vezes. Então, mas às vezes, né, a gente comunica mal. Então, pode ser que você compre uma coisa completamente diferente do que ela queria. Então, isso corre risco de vida, gente, corre risco de vida. É perigoso. Uma vez o cara, eu lembro dessa história, a loja minha já estava fechada. Eu não sei como é que o desespero do camarada é tão grande. Ele arruma seu telefone, não sei como. Um homem arrumou meu telefone, ligou, falou: Tarcísio, você que é dono do Segredo do Sabor? Eu falei: sou. Pelo amor de Deus, não sei o quê. Minha esposa pediu para me pegar uma torta do aniversário do meu filho, tal. Eu fui jogar bola. Depois teve resenha, não sei o quê, bebi, nem lembrei, não sei o quê. Se eu não chegar com esse bolo aqui no aniversário, eu tô morto, não sei o quê. Sério, eu saí meia-noite da minha casa quase para abrir a loja, corri risco lá, abrindo loja, porta de loja, para pegar a bendita da torta, porque eu falei assim: esse homem vai morrer. Eu falei: esse homem vai morrer. Porque é morte, gente. Imagina, gente, aniversário é sério. Gente, o nosso trabalho, ele é sério. Ele é igual, por exemplo, fotógrafo de casamento, ele é igual médico. Se pisar na bola, você destrói a festa toda. Se aquele bolo não tiver bom, se não for daquela decoração, destrói tudo. Acabou. Né? Aquele menino nunca mais aquele menino vai ter afeto. 5 anos, porque 5 anos a gente só faz uma vez na vida. No ano que vem é 6. Acabou aquele dia. Acabou. Né? Então é super responsabilidade que a gente tem. Então, vamos ajudar o cliente a encontrar o nosso produto de forma clara, objetiva, fácil. Coloca tudo aqui nesses íconezinhos. E esses íconezinhos, para quem não tem costume de usar ele ainda, ele é o Stories. Ele é o Stories. A gente postou o Stories, depois que ele já está publicado, a gente vai, coloca lá em destaques. Põe o nomezinho dele ali bonitinho, ó, igual o meu, ó. YouTube, os vídeos que eu tenho no YouTube, palestras, dica de livro que eu gosto de dar, Poder da Ação tá lá também. Então, tem várias coisas, porque eu tenho que vender informação para o meu cliente. Mas depois a gente vai falar mais disso na postagem. Então, aqui, ó, outra coisa que eu vejo muito o pessoal falhar. Logomarca da empresa. Coloca uma coisa fácil, gente. Se a sua confeitaria é confeitarinha abelhinha, põe a bendita da abelhinha ali. Só, purinha, nada mais. Só uma abelhinha bonitinha e pronto. Por quê? Gente, o ser humano, aparentemente, a gente comunica. Mas, quando a gente vê estudos e vê tudo que está envolvido, 80% da comunicação é visual. É visual. Então, por exemplo, imagina que eu chegasse aqui, mesmo eu estando aqui em Fortaleza, mesmo eu estando doido para ir para a praia, ir para o beach park e tudo mais, se eu chegasse aqui de bermuda, chinelo e camiseta para dar um curso para vocês. Vocês iam bater o olho e olhar e falar assim: esse cara não sabe nada, esse cara tá meio doido, ele devia estar dando curso para surfista, para outra coisa e tal. Por quê? É visual. Primeira coisa que a gente olha na pessoa, como ela tá. Depois, o que ela tem a oferecer. É assim até com o relacionamento. Você olha pro camarada, você fala: bonitinho, sei lá, bonitinha. Depois você fala: não, mas papo ruim, não, essa aí é muito chata, não sei o quê. Você já desanima. Mas o primeiro contato, você olha isso, não tem como. E
o nosso cliente também vai olhar isso. Gente, imagina que isso aqui, ó, apesar de ser um aplicativo que está no celular, é a vitrine da sua loja. É a vitrine da sua loja. Imagina, por exemplo, que você tem uma loja de rua. Aí você fez um jardim, mas que jardim nunca viu água na vida. Ele está lá esturricadinho lá, que jardim. A parede está descascando. Aí o cliente ele entra e vê aquele jardim esturricado, a parede descascando. Qual que é a sensação que o cliente tem? De abandono. Então, ele começa a analisar as coisas. Fala assim, ó, se essa parede está descascada, imagina a produção desse camarada aí, dessa loja. Imagina o cuidado que ele tem lá com os produtos dele. É uma coisa assim, gente, automática do ser humano. Né? A gente tem até um livro que fala muito sobre isso, que chama Armas da Persuasão, que são gatilhos mentais. Armas da persuasão. São gatilhos mentais. Gatilhos mentais existem vários. E a gente tem que estudar isso, porque isso é fundamental para o nosso negócio. Um outro gatilho que funciona bem é prova social. Eu vi você comprando a torta dela. Você postando no Instagram, você na hora do aniversário, você tirando foto, a pessoa vê e fala: fulana está comprando torta de ciclana. Fulana famosa comprou a torta de não sei quem. Acabou, filho. Você virou sucesso. Por quê? Fulana é referência, comprou, acabou. A gente tem isso. Né? A gente não vai no médico e chega lá e fala assim: você é formado em quê? Você fez curso de quê? A gente bate o olho e olha assim, tem diploma, é médico. Ninguém fica preocupado. Mas você bateu, é uma prova. Tem lá um médico. Tá lotada a agenda, você fala: não, esse cara é bom pra caramba. Então, gente, esteja sempre com a agenda lotada, mesmo que, né, não seja de verdade. Aí o pessoal fala assim: não, tá, mas aí não pode falar mentira, né? Eu não falo mentira. Mas aí eu falo: não é que eu tô falando mentira, é porque essa semana eu só queria trabalhar um dia mesmo. Já estava programado que eu ia trabalhar um dia, então eu só deixei esse horário livre mesmo, o resto eu ia ficar tranquilo. Então não estou falando mentira. Então, tudo é prova social. Então, imagina que isso daqui, ó, é a vitrine da sua loja. Então, coloca uma logo bem fácil de entender. E a logo, gente, é visual. Então, a gente vê o quê? A gente conhece várias marcas só de bater o olho na logo. Não é verdade? Então, sua empresa ela vai começar a ter uma identidade visual para o seu cliente. Então, na hora que o cliente está rolando a barrinha lá, ele vê a marquinha e fala: ó, confeitaria, belinha. Olha a belinha aí, ó. Pronto, tá fácil de entender. Porque aqui ninguém vai ler nome, gente. Não tem como ler o nome, fica pequenininho, não dá certo. Aqui a gente vai colocar o nome da forma que a gente quiser. Aqui o nosso nome de usuário, que a pessoa vai encontrar a gente. Aqui a gente tem que colocar o link, depois eu vou falar do WhatsApp, né? E outra coisa que é super importante, também nas configurações do Instagram. Seu e-mail de contato. Só que quase ninguém vai te mandar e-mail, gente. Mas é bom ter. Só que o e-mail ele tem que ser o seguinte, ó. contato@maestria. Você fala: ó, parece empresa isso aí. Parece uma empresa. Gente, não importa o tamanho da sua empresa. Mais uma vez, não importa. Não fica com essa crença de inferioridade, de coitadismo, falando: eu sou só uma pessoa e fulana tem uma fábrica gigantesca. Gente, te falo que hoje em dia as coisas estão muito mais justas. O pessoal fala assim: o mundo está muito difícil. Tem algumas coisas que realmente está difícil. Mas existem coisas que é muito mais fácil. Igual eu, quando eu comecei, por exemplo, com a maestria, eu tinha 1000 concorrentes grandes. Concorrentes assim que tem equipe. Equipe de marketing, equipe disso, tal, um monte de gente. Aí eu falei assim: eu vou aproveitar a minha vantagem. Qual que é a minha vantagem? Ser um só. Por quê? Eu sou um só, é uma passagem só de avião, é mais barato para mim ir para qualquer lugar. Se não tiver avião, eu vou de ônibus. Se não tiver avião, for mais perto, eu vou de carro, vou sozinho. Não tem equipe de marketing, não tem equipe de nada. E eu consigo fazer, às vezes, a mesma coisa. Por quê? A internet me ajuda a isso. Quem olha a minha empresa, eu não preciso saber quantos funcionários eu tenho. Ou deixo de ter. Hoje em dia, gente, o jogo virou. Igual, por exemplo,
Você vai em empresa aí que o cara fala assim, eu tenho 4.000 funcionários, eu tenho não sei quantos prédios, não sei quantos galpões, tal. Quanto você fatura? Ah, 100 milhões, por exemplo, empresa grande. 100, 200 milhões por ano. Aí vem um WhatsApp. Quantos funcionários o WhatsApp tem? 50. Quantos prédios você tem? Não, nenhum. A gente só tem um escritório de um andar assim, que cabe os 50 lá dentro e tal. Quanto você fatura? Ah, 35 bilhões, 50 bilhões. Netflix, né? Netflix todo mundo tem, né? Porque, né? Senão os meninos endoidam lá, se não tiver Netflix e tal. Porque não tem propaganda, é bom, eles gostam disso, não tem propaganda. Então, quantos funcionários tem Netflix, gente? Mas ninguém. Quantos clientes eles têm? 37 milhões de clientes pagando 23, 20 e pouquinhos, 30 e pouquinhos por mês. Olha que sonho. Então, gente, a internet dá esse poder pra gente. Então, coloca o e-mail. Dica de e-mail. Se você não tem um site próprio, não preocupa com isso também. Existem várias ferramentas gratuitas para você fazer um site. Eu fiz o site da minha empresa. É super fácil, gente. É super intuitivo. Você arrasta as coisas, já tem um modelo pré-pronto. Você muda a cor, põe a cor que tem a ver com a sua marca. Então, por exemplo, se sua marca lá é vermelho e amarelo, você coloca as cores vermelho e amarelo para ficar bonitinho a sua marca lá. Você pode fazer o próprio site. E-mail. Tem vários tipos de e-mail hoje em dia. Você pode colocar confeitarinhabelinha@gmail, confeitarinhabelinha@hotmail. Por quê? Fica muito melhor do que você botar, às vezes, fulaninha, 1980, gatinha, não sei das quantas. Quando você vê isso, gente, dá a sensação que tá bagunçado. Dá a sensação que tá bagunçado. Tudo isso é gatilho, gente. Tudo isso é importante. Outro, quer ver um gatilho que direto a gente cai nele? Se tem dois restaurantes na rua, um tá lotado, o outro tá vazio. Qual que a gente vai? Entra naquele filão e fica lá sofrendo. Quer dizer que o outro é ruim? Não sei, mas se todo mundo tá indo aqui, eu não vou arriscar de ir lá, né? Então, funciona assim. Então, tudo contribui para o nosso sucesso. Outra coisa, celular, coloca o telefone do WhatsApp. Cria, gente, um WhatsApp. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Cria um WhatsApp para a sua empresa. Mesmo que a sua empresa seja você. Te separa, aprende a separar. Um dos maiores problemas aqui no Brasil que a gente tem são CPF misturado com CNPJ. Gente, eu sofri demais com isso. Era uma bagunça. Mas até é uma luta também pra gente conseguir mudar. Porque era uma bagunça. Eu tinha que pagar a conta lá de casa, eu pegava o dinheiro lá do caixa da loja e pagava pra lá, pagava pra cá, uma confusão. No final do mês, eu pagava tudo. Eu não sabia quanto que eu ganhava, o que era da fábrica, o que era meu. Era uma bagunça. Aí um dia eu falei assim, não, gente, eu vou fazer um esforço, eu vou tentar tirar um Prolabore aqui todo mês. Aí eu falei, eu vou tirar. No início eu lembro que eu falava assim, não, eu vou tirar 1.000, vou tirar 1.500, vou tirar 3. Aí tinha vezes que eu tinha um dinheiro a mais, eu falava assim, não, eu vou tirar 7 esse mês. Não, vendi pra caramba esse mês, eu vou tirar 7. Aí eu tirava o dinheiro da empresa. Aí no dia seguinte não tinha dinheiro pra comprar ingrediente, não. Acabou, eu peguei tudo salário lá. Então, tenha esse equilíbrio. E já comece aqui. Crie um WhatsApp, business, eu vou falar sobre ele daqui a pouco, para a sua empresa. Então, vai funcionar. Gênero, você pode colocar não especificado, se você quiser ser reconhecido como uma empresa só mesmo, ou você pode colocar o seu, masculino, feminino, porque muita gente te contrata por você, não pela sua empresa. Eu, por exemplo, eu tenho 2 Instagram. Eu tenho Maestria, que é da minha empresa, mas eu tenho o meu pessoal. Tem gente que me contrata pelo meu pessoal, prefere contratar o Tarcísio, tem uns que preferem contratar a Maestria. E quem sou eu para ficar botando barreira nele, falando assim, ô cliente, esse Instagram é pessoal meu, se você quiser, você vai ter que mandar uma mensagem lá pro da Maestria. Eu não sou bobo. Falei, eu tô me vendendo toda hora tô me vendendo. O Carlos é prova disso. Eu tava lá fazendo outra coisa na feira e, ó, me vendendo.
Tem que se vender. Então, aqui você fica à vontade para colocar o que se sente melhor. Hoje em dia, eu percebo que existe uma tendência, como eu falei, gente, é uma tendência, não que isso tipo assim é 100% certo. Que se você colocar, por exemplo, a sua foto, o nome da sua empresa, mais pessoas vão te seguir. Então, em vez de você colocar um ícone aqui, você colocar a sua foto, vestido de confeiteiro, uma foto bonitinha e tal, mais pessoas tendem a conectar com você do que com o ícone. Tanto é que, vocês vão reparar que a maestria eu mudei, botei minha foto. Depois que vocês vão entrar aí. Sim, existe uma explicação que é a seguinte. Pessoas conectam com pessoas. Existe uma teoria no mercado que o pessoal chama assim, a B2B, né? Empresa com empresa. Eu não acredito nisso. Eu acredito que atrás de uma empresa existe uma pessoa. E atrás de outra empresa existe outra pessoa. Se essa pessoa não gostar de mim, ela não compra da minha empresa. Não interessa o nome da sua empresa. Se você chama como? Gabriela. Se a Gabriela não gostar de Tarcísio, acabou. E ela for a compradora da empresa, ela for a que bate martelo na empresa, ou ela for uma pessoa que pode me auxiliar ou me atrapalhar dentro da empresa, acabou. Então, vamos supor, eu fechei a Gabriela no trânsito ali. Aí a Gabriela me viu lá na empresa. Ela falou assim, não, isso aí não fechou no trânsito, vá nada não. Vá nada, não quero compra dele, não quero compra da empresa dele. Acabou, matou. Então, gente, pessoas conectam pessoas. Então, se você colocar, em vez da abelhinha, sua foto, também tem uma tendência maior das pessoas conectarem com você. Porque elas vão se sentir muito mais à vontade. Por quê? É esquisito quando a gente vai, por exemplo, aqui em Fortaleza eu sei que não tem esse problema, mas lá em Belo Horizonte tem muito. A gente liga pro telemarketing, gente, tem vontade de matar aqueles infelizes, né? Que dá ódio. Por quê? Parece um robô conversando e tal, e você pergunta e nada, não te atende, não sei o quê. Então a gente não enxerga aquilo como uma pessoa. A gente enxerga como uma máquina, um robô, apesar de a gente saber que é uma pessoa. Mas ele está treinado para aquilo. Então a gente não conecta de jeito nenhum. Então, por exemplo, chegar um telemático gritando assim, tocar o telefone, ô Tarcísio, beleza? Eu falo, uai, o que é isso? Vocês viram que eu sou mineiro, né? Uai, o que é isso? Aí eu já acho estranho, eu falo assim, uai, mas esse cara tá diferente, vou escutar o que ele quer, eu tô com isso, tal, como é que você tá? Tudo bom, tal. Então, é diferente. Então, vale a pena vocês fazerem esse teste. Eu fiz esse teste e eu tenho tido mais resultados. Para mim, está sido muito bom. E isso, gente, é importante de vocês levarem sempre em conta. Então, pessoas conectam pessoas e, por incrível que pareça, a grande maioria das pessoas, se não for todas as pessoas, elas não estão nem aí para você, nem para o seu produto e nem para o seu serviço. Elas estão preocupadas com o quê? O que esse produto ou esse serviço resolve para elas. Então, se a gente for parar para analisar, quando eu compro um bolo de aniversário, eu não estou comprando bolo. Eu estou comprando a solução para a festa, para cantar o parabéns. Onde que eu vou cantar parabéns se não tiver bolo? Então, é uma solução. Então, eu vou entender o quê? Que a melhor solução é aquela que eu preciso. Então, se eu preciso de um bolo com um personagem, se eu preciso de um bolo de determinado sabor, e eu encontro isso com você, por exemplo, eu estou super satisfeito e vou comprar de você, porque você soube me atender. Então, tudo isso, eu vou falar um pouquinho depois sobre a comunicação que a gente tem. Então, ó, falei dos iconezinhos aquela hora e agora o feed, gente. Isso aqui, ó, super importante. Muitas pessoas, 80% dos meus clientes, eles falam assim, eu tenho uma dificuldade tremenda de postar no feed. Aí eu falo assim, ó, mas isso é igual andar de bicicleta. Se eu ler um livro, Como Aprender a Andar de Bicicleta, eu vou aprender na teoria como é que se anda de bicicleta. Mas se eu subir na bicicleta, eu caio. Porque andar de bicicleta a gente precisa de praticar. E isso aqui, gente, é tudo prática. Chega uma hora que você fica até bobo, porque você posta tudo sua vida. E é legal postar também. Por quê? As pessoas querem saber o que você faz.
Quando a gente segue alguém assim que é referência pra gente em alguma coisa, a gente acha legal. Ah, tá viajando, tá na praia, tá na igreja, tá não sei aonde. É super legal. Por quê? É uma pessoa, gente, de carne e osso, igual eu. E eu falo assim, eu sou igual a essa pessoa, então se eu sou igual a ele, eu confio nele, porque em mim eu confio. Então é isso que acontece dentro da nossa cabeça. E a nossa cabeça, gente, é igual eu falo, Deus fez a gente tão perfeito, né? Porque muitas das coisas que a gente nem mesmo percebe que faz. 80%, se não for mais, a gente percebe que está respirando. A gente sabe quantas vezes o coração nosso bateu. Né? A gente não sabe, porque é automático. E muitas das nossas coisas, Deus já colocou na nossa cabeça no automático. Por quê? Imagina se eu tiver que ficar pensando em tudo, toda hora. Eu não faço mais nada. Se eu ficar assim, eu tenho que respirar. Aí eu não tenho tempo para fazer outra coisa. Né? A gente sabe que é difícil fazer, se for um ou mais, né? 2 coisas ao mesmo tempo, é mais difícil. A gente não consegue. Atender o telefone, fazer torta, olhar os meninos, não sei o que, tal. Queima, torta, cai o telefone. Acontece 1000 coisas erradas. Então, o feed vai ser o local onde você vai colocar todas as suas fotos e todos os seus vídeos. Você não faz torta todo dia, quase? Se não está fazendo torta, está fazendo outra coisa. Coloca. Ah, mas eu não sei o que eu coloco. Está comprando ingrediente? Coloca que você está comprando ingrediente. Coloca qual ingrediente você comprou. Você está usando o equipamento, por exemplo, da Santec, mostra como é que você faz o recheio ali, o cliente vai falar assim, oh, que legal essa máquina. Oh, antigamente eu tinha que mexer, no tempo da minha avó e tal, eu mexia, todo dia atrás eu mexia, agora eu não preciso mais. É o melhor funcionário que eu tenho dentro dessa empresa, é essa máquina. Não falta, não dá problema nenhum, não reclama, mexe o dia inteirinho aí, bom demais. Posta isso. Por quê? O cliente acha legal. É tudo. Vem aqui, por exemplo, na Casa Garcia. Aí você comprou um ingrediente novo. Posta por que esse ingrediente vai melhorar o seu produto. Você vai, ó, comprei aqui um chocolate, comprei um chantilly. Ó, esse chantilly aqui, ele tem isso e isso de vantagem. O cliente fala, ó, essa torta aí não é qualquer uma, não. Ele está preocupado em coisas novas e tudo mais. Então, gente, coisa que não falta para colocar. É dia a dia, é você comprando, é você fazendo um curso. Vocês estão aqui, coloca fotos suas, tira foto comigo, marca a Santec, marca eu, marca a sua empresa. Por quê? Para o cliente, mostra o seguinte, não é qualquer um ali não, gente. Está fazendo curso. Você sabe quantas pessoas fazem curso aqui no Brasil, gente? Faz ninguém. Às vezes, você até vê muitas pessoas fazendo, mas porque você está nesse meio. Mas a maioria não vê. Gente, tem uma pesquisa que é inacreditável essa pesquisa. Ela fala que a média de leitura do brasileiro é de 12 minutos por ano. Por ano. Gente, é inacreditável. Diz que 40% dos brasileiros nunca leu um livro. Nunca leu um livro. Só que essa pesquisa, ela é tão assim chocante que mostra médicos, engenheiros, pessoas que a gente acha assim, a pessoa estuda muito, não lê. Por isso que a gente vai no médico, ele procura no Google, porque o Google está sabendo as informações. O médico não, porque não leu o livro, ele passou. Passar, gente, a gente passa colando, passa porque elogiou o professor, elogiou a professora. Eu normalmente passava assim. Eu falava, professor, você está tão bonita hoje. Ela me dava uma média lá e eu conseguia, graças a Deus, passar. Então, eu falava, professor, você é gente boa demais, você é o melhor professor. De algum jeito eu tinha que passar, gente. Então, funciona desse jeito. Então, outra coisa, dada essa pesquisa, 60% dos brasileiros nunca comprou um livro na vida. Nunca. Ele nunca comprou, nem revistinha, nada, ele não lê nada. Ele lê mal placa de trânsito e só. E isso, gente, todo tipo de profissão, qualquer profissão. Então a gente imagina, quando a gente mostra para o cliente nosso que a gente está no curso, que a gente está investindo, tudo, é legal. É legal. Pode postar, sempre.
Outra coisa que conecta muito, família. Gente, por mais que você seja meio doido, às vezes fala assim, moro sozinha, moro sozinho, tal, não tem ninguém. Todo mundo tem uma família. Boa ou ruim, mas é família. Tudo isso mostra, humaniza as coisas. Quando você coloca, por exemplo, seu filho lá te ajudando. Eu, por exemplo, meu filho, ele adora cozinhar. Então, ele adora fazer as coisas sem imposto. E, quando a gente vai ver as visualizações, é o que explode de visualizações. Às vezes, no dia, eu não tenho cliente nenhum marcado. Eu gosto de ir na pracinha. Tem uma pracinha perto da minha casa, eu gosto de ir com o Lucas e com o Matheus na pracinha. E eu filmo que eu tô na pracinha e falo, ó, hoje o dia é dos filhos. Tal. Hoje essa parte da manhã é dos meus filhos. Pá! Tanto de gente comentando, tanto de gente curtindo. Por quê? Quase todo mundo tem filho, quase todo mundo gosta de criança, assim. Por exemplo, se você vai para uma festa, para um negócio, vai beber, vai para um churrasco, não tem nada a ver com o seu negócio ali. Então aí você já fica meio esquisito. Eu falo, você tem que pensar numa coisa, isso pode me ajudar a vender mais, pode me ajudar a ter mais curtidas, pode me ajudar a ter mais visualizações? Pensa assim. Inclusive, vocês devem incentivar o cliente de vocês a fazer isso. Fala assim, ó, tira a foto lá da festa, me marca aqui. Quando no dia seguinte, por exemplo, quase ninguém faz isso, gente. Porque o marketing não é só propaganda. Você falar assim, como é que foi a festa? Tal, como é que foi? Gente, porque todo mundo indica. E você analisa testando. Eu falei, tem coisa que a gente já tem um bom senso. Igual, por exemplo, tem um cliente meu, era cliente meu de consultoria lá de Belo Horizonte. Aí quando eu cheguei na hamburgueria dele, aí eu já vi o cara todo de preto, cabelo pro alto, todo doidão. Aí eu cheguei assim, igual eu ando meio que assim, igual um menino criado com vó, né? Aí eu já olho assim, eu já fico assim, Aí ele tá assim, não, porque eu queria fazer uma coisa diferente aqui na minha hamburgueria e tal, aí eu tô assim, aí eu gosto de pesquisar, né? Aí eu perguntei, mas qual que é o seu público, perfil e tal? Ele, não, meu perfil aqui é pessoas que curtem rock, tal, não sei o que e tal, foi falando. Aí eu fiquei olhando assim pra ele, eu falei assim, não, com certeza ele gosta disso, porque pela embalagem dele ele gosta de rock e tal, ele é meio doidão. Só que não necessariamente o público dele. Ele tá na região, o povo é tudo assim, se for olhar é Mauricinho, Patricinho, a região com lojas mais caras, melhores e tal. Resultado, não dava resultado. As postagens dele, ele postava só coisa de rock, de música, ligada à hamburgueria, mas não dava resultado. Só que ele não abria mão disso. Só que isso veio atrapalhando ele, até ele não conseguir mais ficar aberto. Porque não tinha cliente. Por quê? Pensa igual eu. Se o público que eu quero atingir, é importante a gente saber qual é o nosso público. Por exemplo, qual é o público que compra mais produtos de confeitaria? Festa infantil, casamento. Então, não adianta você falar assim, meu público, eu vou focar no pessoal que gosta de rock. Tipo, eu nunca vi um cara ir pro show de rock levando bolo. Só doido. Não vai. Entendeu? Então, não funciona. Aí, o que ele fez? Ele misturou a vida dele, pessoal, e querendo empurrar isso goela abaixo dos clientes, gente. Só que os clientes, hoje em dia, não levam desaforo para casa. A gente sabe disso porque a gente é cliente. Se for mal atendido, eu tomo raiva daquela empresa. Eu não quero saber quem me atendeu. Aquela pessoa, ela é a cara da empresa. Ela é o cartão de visita da empresa. E eu nunca mais volto naquela empresa. E eu só consigo trazer aquele cliente de volta o dia que eu perceber que ele nunca mais apareceu na minha loja. Nunca mais ele encomendou um bolo. Não tem gente que tem hora que parece que sumiu. Será que essa pessoa morreu? Será que essa pessoa mudou? Pode ter acontecido uma fatalidade, mudar tal, mas 80% dos casos, ela ficou insatisfeita com alguma coisa. Ou com atendimento, ou com produto, ou com serviço. Então, a gente tem que perguntar. Por isso que é bom ligar. Então, por exemplo, para você criar uma postagem, quando você tem um público definido, quem é seu público definido, é muito mais fácil. Para você ter as ideias. Aí você não entra naquele barco, por exemplo, de falta de criatividade. Quem compra uma BMW e quem compra, por exemplo, um Fiat Uno.
Não tem uma diferença? Mas se a gente for comparar em meio de transporte, eu não chego no mesmo lugar de Uno que eu chegaria com a BMW? Agora, por que o camarada compra a BMW? Será que ele está querendo o transporte? Não. Ele está querendo outra coisa. Por exemplo, ele está querendo ser visto quando ele chega. Ele está querendo ser notado. Ele está querendo uma vaga mais perto, às vezes, do lugar. Ele está querendo se sentir mais bonito, se ele for muito feinho. Aí ele acha que ele é mais bonito por causa do carro. Às vezes ele até o povo acredita, porque ele tem tanta fé naquilo que ele acredita. Aí, às vezes a moça olha pra ele e fala assim, não, esse cara aí, ó, porque o povo tem uma coisa errada, falando que mulher é interesseira, mas mulher não é interesseira, gente. Ela não quer sofrer também não, gente. Ninguém é bobo, não. Se você melhor, e a outra fala, ó, vou pra melhor, não sou bobo também não, eu vou namorar de ônibus aí, meia-noite, você até é doido, é muito amor, filho, muito amor. Né? Então, ninguém é bobo. Então, tudo isso a gente usa para comparar as coisas. Né? Então, o nosso cliente pensa da mesma forma. Então, igual o exemplo que ele deu ali. Bolo de R$10, bolo de R$70. Quem paga R$70, paga feliz. Quem paga 10, paga também feliz. Por quê? É o produto certo para aquele público. Então, é muito mais fácil quando você define o seu nicho. E a definição de nicho, você tem que mostrar para o seu cliente. O que você faz? E isso a gente observa muito no mercado. Ó, eu, por exemplo, a região mais cara de Belo Horizonte era a minha região pior de venda de sobremesa. Por quê? A região mais cara de Belo Horizonte tem muito mais mulher fazendo dieta. Porque elas têm que ficar mais bonitas, porque é mais, né, apresentável e tudo mais. Não estão preocupadas com isso. É direta. Então ninguém vai ficar comendo sobremesa. Outro problema maior, não é nem a dieta, o problema maior lá. Eles têm que vestir melhor. Então, o seu concorrente, você achava que era a sua vizinha lá, não. É a loja de roupa. Se ele gastar na roupa, ele não compra o bolo. Então, hoje em dia, gente, todo mundo é seu concorrente. Né? Lá em Belo Horizonte é igual aqui. Você sai de casa, tem um terreno. Na hora que você volta à noite, tem uma farmácia lá. Não tem não? Quase tem não, né? Aí, é assim, do nada, brota uma farmácia assim lá. Parece que eles jogam a farmácia de helicóptero assim, ó. Tá, tem uma farmácia. Pague menos, raia, tá, todo lado. Então, se o cara comprar o remédio, acabou o dinheiro do bolo do menino. Se ele ficar doente, acabou o dinheiro, gente. Então, hoje em dia, todo mundo é concorrente. Agora, quando você tem seu nicho definido, ó, aí é muito mais fácil de quê? De você publicar seu conteúdo. Por quê? Porque, qual que é o seu nome? Luciana. Luciana, ela é especialista, sabe em quê? Bolo de despedida de solteiro. Aqueles bolos, né? Sabe como é que é? Todo mês assim, tal, com as coisas e negócio. Ela focou naquilo. Ela virou especialista naquilo. Então, todo mundo aqui em Fortaleza, na hora que pensa em bolo de despedida de solteiro, lembra dela. Agora, se você faz despedida de solteiro, batizado, casamento, é muito grande, gente. É um mercado muito grande. E eu falo de experiência própria. Eu tinha morrido de medo. Eu ficava assim, gente, mas se eu focar só em alimentos, eu vou perder o resto. Mas aí depois eu falei, gente, mas o mercado é tão grande, né? Porque se eu tiver 500, tiver 1000 clientes, mas eles são só meus dessa área. Agora, como é que o cliente adivinha isso? Você contando. O cliente não vai adivinhar. O cliente vai começar a ver que você é especialista nisso. Por quê? Porque você fala que é. Não interessa se você não é ainda. Entendeu? Tem um livro que fala o seguinte, se você não é aquilo que você quer ser, finge até você se tornar. Entendeu? Vamos dar um exemplo de uma padaria. Uma padaria, ela é referência em pão italiano aqui, por exemplo. Mas ela não faz só pão italiano. Ela tem pão de sal, pão doce, faz bolo, faz pudim. Ela é reconhecida pelo pão italiano. Então, você tem que mostrar isso para o seu cliente. Falar assim, ó, eu sou especialista, como eu falei, gente, nem que seja pela fé. Nem que seja pela fé, você tem que falar, ó, eu sou especialista em bolo de batizado, por exemplo. Não interessa se você não é, gente. O povo não sabe que você não é, entendeu? Só você que não sabe que você não é.
Então, você fala que é. E pronto. Então, a hora é, né, nem entrando em política aqui, mas igual os políticos, gente, eles falam que eles são honestos. Eles falam tanto que eles acreditam. A gente sabe que não é, mas eles acreditam. Então, tem que ter o nicho, gente, em tudo. Ó, eu dou palestra, todo lugar. Em empresa de alimentos, tem hora que eu dou palestra até na minha igreja. Aí o cara fala assim, eu tenho loja de moto. Eu fico assim, mas você, e aí? Eu arrumo tudo, eu faço de tudo. Gente, quem faz de tudo não faz nada. Quando a pessoa chega para você e vai querendo trabalhar com você, ela pergunta assim, você sabe fazer o quê? Ela faz de tudo. Gente, pode ter, não contrata. Ela não faz nada. Ela não faz nada. Porque teve um dia, eu lembro desse dia como se fosse hoje. Eu estava na minha loja, uma das lojas, e entrou uma moça lá, muito simples, tal, desesperada, querendo caçar emprego. Falando, você não está precisando de empregada na sua casa, de diarista e tal? Eu falei, ô moça, lá na minha casa, eu que gosto de limpar e tal, eu tenho uma história aí. Eu viajo fazendo faxina, depois eu vou contar pra vocês. Sabe, eu e minha esposa, a gente arruma o dinheiro que a gente pagava a mulher, a gente junto pra viajar. Então, eu sempre brinco, falo que eu viajo fazendo faxina. Então, eu falei com a moça lá, que eu viajo fazendo faxina e tal, que não precisava. Aí eu falei assim com ela falou assim, não, eu tô rodando o bairro inteirinho aqui, ninguém me dá oportunidade. Aí eu falei assim, não tem nicho. Aí eu falei, o que você tá falando? Aí ela falou assim, eu falo que eu faço de tudo, e realmente eu faço de tudo. Eu falei, mas o que você faz de melhor? Aí ela falou, eu sei passar roupa, social como ninguém. Nem um amassadinho, perfeito. Aí eu falei, então agora acabou. Falei, agora você vai chegar nos lugares e vai falar assim, ó, tô precisando de uma oportunidade de emprego e tal, e eu sou especialista em passar roupa social. Vai que o marido da mulher lá é gerente, é não sei o que, e usa roupa social, tá contratada, né? Então entra naquela coisa. Você vai falar, ó, eu sou especialista nisso e inclusive eu faço outras coisas também. Então, matou. Então, gente, é tudo muito assim. Por exemplo, vamos dar um exemplo, McDonald's. Quem aqui faz um hambúrguer melhor do que o McDonald's? Todo mundo deve fazer, né? Mas você vende mais que o McDonald's? Não vende. E por que quando a gente vai no shopping, a gente come no McDonald's? Porque é gostoso? Não, porque é rápido. Porque ninguém vai pro shopping pra ficar perdendo tempo, né? Lá em Belo Horizonte é pior. Você ficar no shopping, estacionamento, você paga por hora. Você ficar lá bobeando, no final das contas, você gastou mais no estacionamento que no shopping. Então, tudo isso porque o McDonald's, o foco dele, o nicho dele é ser rápido, ser padronizado e ser prático. Por isso que ele tem cliente. Não é porque ele é delícia, não. Então, você come no McDonald's, você não tem surpresa. Você sabe que ali é daquele jeito mesmo e pronto, acabou. Não tem outro. E tem menininho, que, igual meus filhos, eles compram por causa do brinquedo. Eles não compram por causa do sanduíche. Então, na verdade, ali o sanduíche vai de brinde. Né? O povo fala que o brinquedo é brinde, mas não. Ele comprou o brinquedo, ganhou um sanduíche, um danoninho de brinde. Você vê que é o mercado. A gente tem que entender. Então, fechando aqui, quando a gente entende o nicho, é muito mais fácil de postar informações e tudo mais. Fica muito mais claro para você. Então, você começa a ter mais ideias. Então, vamos supor, eu quero focar em bolo infantil. Então, eu vou postar ideias de festa infantil, fotos das minhas clientes com as festas. Não estou postando nenhuma foto de bolo, gente. Não estou vendendo bolo. Estou vendendo informação. Onde que você compra o material de festa, as ideias, tema da Peppa, tema de sei lá de quem, do Pokémon, sei lá. Isso é vender informação. Você está dando informação para o seu cliente. O cliente valoriza isso. Porque o cliente... Existe um outro gatilho mental que chama o seguinte, reciprocidade. Gabriela, né? Se eu chamar a Gabi, eu já estou íntimo dela, para o meu aniversário, a Gabriela tem a obrigação de me chamar para o dela. Inconscientemente ela tem a obrigação. Entendeu? Pode até não chamar, mas ela tem a obrigação. Agora, imagina quando você dá a informação para o seu cliente da ideia da festa. Ele tem a obrigação de comprar com você, no inconsciente dele. O ser humano, ele tem essas coisas. Se eu faço uma degustação, inconscientemente eu tenho a obrigação de comprar aquele produto. É uma coisa maluca, mas funciona. Outra coisa fundamental, gente, hashtags e geotags. Hashtags, joguinho da velha. Como a maioria das pessoas utiliza isso hoje em dia? Da maneira errada. E eu
segui um bocadinho de vocês que curtiram as coisas do curso e tal, e eu vi que vocês estavam fazendo isso, alguns. Qual que é a hashtag errada? Por exemplo, eu tenho uma confeitaria. Aí eu coloco hashtag chocolate, hashtag confeitaria, hashtag bolo native cake, bolo de cenoura. É muito genérico. Não funciona, não vai atrair cliente para você. Por quê? Você está aqui em Fortaleza, não adianta você colocar chocolate, porque chocolate tem no Brasil todo. Até fora do Brasil, se você for em Angola, tem chocolate também. Eles falam português igual o nosso. Então, o que adianta o cliente de Angola seguir você aqui? Tem muito seguidor? Tem muito seguidor. Quantos seguidores você tem? 20 mil, 80 mil, 200 mil? Seguidor paga conta? Não paga conta. Não sei quem cobra. Aqui lá é CEMIG, né? Aqui é outra. Como é que chama? Do Coxinha? Eu esqueci o nome. Esqueci o nome. Eu assisti o Coxinha que ele falava da SAAI, não, nem lembro o nome. Era engraçado, eu gosto do Coxinha. Aí, não paga a conta. Você chegar lá para contar, fala que eu tenho 200 mil seguidores. Não paga. Não adianta, gente. Tem um monte de gente, tem um monte de seguidor, mas dinheiro não tem. Só permuta. Permuta, não tem dinheiro não. É roupa, é não sei o quê, é bolo, tal, mas não dá dinheiro. Então, você tem que usar o quê? A hashtag eficiente. Qual que é a hashtag eficiente? Eu atendo Fortaleza toda? Não. Talvez é muito grande. Eu quero atender, por exemplo, só uma determinada região, meu bairro ou uma cidade específica. Por exemplo, eu quero atender Aquirás, por exemplo. Aí eu vou botar o quê? Hashtag Aquirás, hashtag Aquirás, CE, coisas que tem a ver com a região que eu tô. Por exemplo, um bairro. Então, vamos supor, eu não conheço muitos bairros aqui, não. Então, vamos supor que tem um bairro aqui que chama Cidade Nova. Não sei se existe. Então, eu vou colocar... todo lugar existe Cidade Nova, né, também. Por isso que eu sempre falo ele. Então, eu vou colocar bairro Cidade Nova, meu bairro Cidade Nova. Aí, onde que você vai achar isso? No próprio Instagram. Você vai naquela lupinha e aqui, ó, você vai colocar, ó, Cidade Nova, só que você vai colocar tags. Aí vai aparecer, ó, não sei quantas mil postagens. Só que aí a gente se engana, porque a gente acha que quantidade é bom. E na verdade a gente viu que não é. É a mesma coisa do nicho. Então, é muito melhor você vender bolo para todo mundo do seu bairro, para todo mundo da sua cidade, do que você ficar fazendo propaganda para todo lado e não vender nada. Então, você tem que entender o seguinte. Existe, por exemplo, uma academia do lado da sua casa que é muito cheia. Por exemplo, Smart Fit. Todo mundo põe lá. Vai na academia para tirar foto, né? A gente sabe como é que é. Vou também. Vou, tiro foto, volto para casa e tal, tá pago, tal, legal pra caramba. Lá você posta lá e pronto. Eu volto com meus bolos, trem lá e tal. Então, todo mundo faz isso. Hashtag Smart Fit, sei lá, Praia do Futuro. Não sei nem se tem, deve ter não. Aí, beleza. É muita gente que segue, é muita gente que mora ali na região da Praia do Futuro e eu tô ali com a minha confeitaria ali, eu faço bolo ali. Então, a chance daquelas pessoas que colocam essa hashtag me achar é grande. E ela percebe o seguinte, ó, a pessoa faz bolo aqui, pertinho de casa, tal. Daqui eu posso encomendar pelo WhatsApp, faço pra caramba e tal. Então, isso dá certo, gente. Nunca mais coloca hashtag genérica. Coloca hashtag sua cidade, seu bairro. Por exemplo, se tem uma roupa famosa que usa essa hashtag, ela é perto lá da sua casa, você pode usar. Coloca no primeiro comentário. Na planilha, no PDF que eu vou mandar para vocês, tem lá um aplicativo que chama LeeTags. L-E-E Tags. Ele ajuda você já a deixar separado as hashtags. Você pode colocar até 30. E você só com um cliquezinho você já copia e cola. Você não precisa ficar escrevendo. Trabalhei de escrever, pensar e tal. Você já fica definida essa hashtag. Eu, por exemplo, ó, maestria. Adianta eu colocar
chocolate? Não. Adianta eu colocar isso, esse mesmo. Não adianta, por quê? Tem até, cadê? Deixa eu ver se eu... Depois aqui, ó, quando você pesquisa, ó, aparece isso aqui, ó, 5.900.000 e tanto slime. Então, por exemplo, quem procura slime, não está procurando bolo, está procurando slime, gente. Então, você tem que usar essa hashtag ao seu favor. Crie uma hashtag com sua marca. Então, por exemplo, a confeitaria Belinha, hashtag confeitaria Belinha. Seu cliente comprou o produto, você fala assim, ó, quando você tirar a foto, marca lá a hashtag a Belinha lá, @confeitaria Belinha, porque mais pessoas vão ver o seu produto. Eu, por exemplo, como é que eu consigo meus clientes? Eu sigo distribuidores. Por exemplo, Casa Garcia, lá em Belo Horizonte, Nova Safra, ou distribuidores, porque são pessoas que podem ser clientes minhos. Então, eu sigo esse tipo de hashtag. Então, são clientes em potenciais. Procura na lupinha e nunca mais usa hashtag genérica. Agora, essa daqui, gente, é fundamental. Geotags. Geotags é quase a prima da hashtag. Só que ela, você vai colocar, por exemplo, ó, sua localização. E por que que isso funciona? Entra naquela história, gente. Depois de Deus, sabe todas as coisas da nossa vida, sabe onde que a gente está, tudo. Você pode estar escondido em qualquer lugar, ele sabe que você está lá. Vem o Google, vem o Instagram e vem o Facebook. Então, pode acontecer que seu marido, se você for casado, se você tiver namorado ou esposa, não tenha tanta certeza se você veio para esse curso realmente. Se você perguntar, tem uns que pode ter até dúvida, fala assim, pode ter ido para outro lugar. Mas o Google, o Instagram e o Facebook têm certeza que vocês estão aqui. Porque eles estão toda hora monitorando nossos passos através dos aplicativos do GPS. E, gente, acontecem umas coisas. Por exemplo, um dia, a Josa, minha esposa, ela acordou, né, a gente tem o Lucas lá, 2 aninhos, e ela falou assim, o Lucas está sem pouca fralda, tem que comprar fralda. Sério. Gente, na hora que eu liguei o celular, propaganda de fralda. Eu falei, gente, eles estão escutando nossas vozes agora também. Não que eles fiquem procurando coisas na nossa vida, mas eles têm o reconhecimento. Por exemplo, eu vim para Fortaleza. Toda hora eu vejo propaganda do Beach Park, gente. Toda hora. Eu já ia nele, mas ele não sabe que eu ia porque eu não contei para ninguém. Sério? Sério? Toda hora eu recebo propaganda do Beach Park. Então, funciona assim. Funciona assim. E como é que ele sabe que a gente... Então, gente, tem muita coisa. Porque tem umas pesquisas que não funcionam. Igual, por exemplo, um dia eu fiquei sabendo do IBGE lá que quase 50% da população não sabe que tem diabetes. Aí eu falei assim, mas se nem a pessoa sabe, como é que o IBGE sabe? E se o IBGE sabe, por que ele não conta para a pessoa que ela está provavelmente com diabetes? Então, é umas pesquisas meio sem pé nem cabeça, assim, que a gente... você vê que é para encher linguiça. Agora aqui não, gente, é sério. Eles sabem tudo. Então eles sabem que a gente está aqui, sabem que a gente ficou aqui mais ou menos por 2 horas. Aí eles sabem que vocês mexem com confeitaria, por quê? Porque vocês vêm aqui e compram. Aí eles sabem que aqui a Casa Garcia vende isso. Eles sabem que pessoas, que você tem ligação com isso. Então, por exemplo, você pode fazer uma propaganda direcionada para o seu público, se você quiser. Então, a localização ajuda nesse sentido. Então, o seu cliente vai te encontrar se ele souber onde você está. Então, você tem que marcar, por exemplo, se é um bairro, se é uma cidade, toda vez que você postar, localização. Localização. Por quê? Se o seu cliente procurar lá bolo na internet, confeitaria no Google, no Facebook ou no Instagram, a chance dele te encontrar é maior. Por quê? O Instagram, o Facebook, ele entende o seguinte, ó, a fulaninha mora no bairro tal, e o ciclaninho que está caçando também mora. Ó, vamos juntar os dois aí que vai dar certo. E funciona assim. Então, você coloca, ó, Belo Horizonte, Contagem, né, que são regiões de lá. E aqui, ó que interessante, você começa a achar as pessoas. Como é que você acha cliente no seu bairro? Batendo de porta em porta? Não dá certo. Eles vão falar que você é doida, vão achar que você está lá para fazer alguma outra coisa.
Então não vai dar certo, gente. Se você põe panfleto na caixa de correio, gente, vai jogar fora. Eu jogo. Vai jogar fora. Ninguém lê aquilo. Então, agora, imagina, por exemplo, que você mora... Qual bairro que você mora? Montese? Então ela mora no... Montese? Montese, né? Desculpa. Então ela mora no bairro Montese. Então vamos supor que ela fala assim, não, eu quero dominar o bairro Montese aqui e eu vou vender para todo mundo aqui agora. Quero saber não. Como é que eu acho quem mora no bairro Montese? Ponho bairro Montese e olha o tanto de foto que começa a aparecer. Aí você vai entrando em um perfil. Então você, de qualquer lugar, porque ele vai puxar o quê? O GPS do celular vai dar algumas opções. Então se eu colocar aqui, ó, vai aparecer a Casa Garcia, vai aparecer o vizinho. Aí você escolhe pelo GPS, ou senão você escreve Casa Garcia Gourmet. Aparece várias hashtags, geotags ou hashtags, né? Você consegue fazer a pesquisa. Mas isso aqui é para você achar o cliente, que é potencial seu. Então vamos supor que você quer mandar alguma propaganda para ele, alguma coisa assim, você consegue fazer. Então vale a pena você usar sempre no Stories e na postagem também, gente. O WhatsApp, né? Deixa eu ver, eu tô com pouquinho tempo aqui. Não, pouquíssimo. Mas aqui é rápido também. WhatsApp Business, gente. Alguém aqui já utiliza o WhatsApp Business? Qual que é a vantagem de você utilizar o WhatsApp Business? Primeira vantagem, você pode colocar inclusive o telefone fixo nele. Apesar de quase ninguém usar isso hoje mais, né? Mas se for, por exemplo, uma empresa, igual aqui, você pode colocar o telefone fixo. O WhatsApp comum não pode. O WhatsApp Business tem outras vantagens. Mensagens automáticas. Então, o cliente, ele sabe que você mexe com confeitaria, né? Ele acha que você fica 24 horas fazendo bolo. Então, tem hora que ele manda, né? Manda mensagem meia-noite, quer que você responda. 5 horas da manhã. Teve um dia que o cliente me ligou, mandou mensagem lá para mim, depois ela me ligou, 7 horas da manhã. Por exemplo, eu tenho os dois. No meu, eu tenho da maestria e o meu pessoal. O da maestria, eu cadastrei outro número, aí ele vai mandar confirmação para o número. Então, por exemplo, eu botei um número celular, ele manda o código para o número do celular da maestria, eu digito o código aqui, funciona. Tem os dois, pessoal e profissional. Por quê, gente? Tem que separar. Tem que separar. Por quê? Entra na profissionalismo, entra tudo. A pessoa, ela analisa várias coisas. Se ela vê que você tem um WhatsApp exclusivo da sua empresa, o que ela imagina? Tá bombando de vender. Porque ela tem um WhatsApp exclusivo só da empresa dela. Se ela vê uma resposta automática, gente, dá um alento assim para a pessoa. Porque a gente manda mensagem para a pessoa, a gente fica olhando, que é doido para ela responder na hora. Hoje em dia até que a maioria responde porque elas estão realmente 4, 5 horas no telefone. Ele viu que você viu a mensagem dele, então ele já dorme até tranquilo. Ele fala, nossa, então na hora que ela vai me responder. Então, você configura as mensagens, bem-vindo, no momento não podemos atender, mas em breve vamos retornar. Vantagem de usar o WhatsApp. Se eu ligar no telefone celular ou no telefone fixo e a pessoa não atender, perdi a venda. Agora no WhatsApp não. Você tem a vantagem de poder ter um tempo para pensar na resposta. Imagina se a pessoa me diz, Tarcísio, estou querendo encomendar um bolo. Aí eu estou lá, não calculei o preço direito, não estou sabendo o tamanho, eu tenho que dar a resposta na hora. Aí eu vou dar uma resposta qualquer, aí depois que eu estou fazendo o bolo, eu fico, nossa, eu acho que eu vou levar prejuízo nesse trem aí, porque eu dei o preço, mas está dando um trabalho isso aqui. Até 3 meses atrás, não tinha para o iPhone, o WhatsApp Business. Aí eu ficava, gente, comprei esse bendito desse telefone caro, tal, né? E não tinha para o iPhone. Aí, graças a Deus, apareceu para o iPhone, que eu ficava com 2 telefones. Não, aí é ruim demais. Então, quando você tem tudo no mesmo telefone, você tem o seu pessoal, você pode botar sua foto de biquíni, tudo lá, do jeito, não tem problema nenhum, seus amigos, do jeito que você gosta. E no outro você põe o seu profissional. O business, você coloca o endereço da sua empresa. Você pode colocar outras informações que o comum não tem. Eu já ouvi boatos, né, do meu amigo Mike Zuckerberg, dono lá do Facebook, do Instagram e do WhatsApp,
que ele vai criar um método de pagamento. Gente, isso vai ser bom demais para a gente que mexe com confeitaria. Agora, imagina, cliente encomendou a torta, aí você fica naquele dilema. A encomenda não deu entrada. Será que ela vai pedir? Será que eu faço? A encomenda grande. Nossa, gelei aqui agora. Como é que eu vou fazer? Aí pede um depósito. Aí a pessoa enrola. Tal. Vai ter o método de pagamento. Você vai mandar o link lá, a pessoa vai pagar no cartão. Ele vai pegar uma beirinha para ele, né? Tal. A comissão dele, você recebe. Breve vai ter isso. A integração vai ser total. E 117 milhões de pessoas usam o WhatsApp, gente. Metade da população. Então, com certeza, a gente está na capital, é muito mais do que 80%, 90% de pessoas usando o WhatsApp. Qual que é a vantagem da gente usar o WhatsApp? Menos distrações. A pessoa está 100% focada em conversar com você. Então, ela não tem videozinho, não tem nada distraindo ela. Por exemplo, ela vê sua torta no Facebook, aí aparece um vídeo engraçado, a tirulipa, aí do que vídeo você pula para outro, você pula para o outro, na hora que você assusta, é uma hora, sua vida foi embora ali, você não viu. Então, não tem distrações. Relacionamento próximo. Pessoas com pessoas. Criação de uma comunidade. Você pode criar grupos ou listas do seu cliente. Depois eu vou falar a vantagem de um e do outro. Custo zero. Ninguém paga nada, gente. Ainda é de graça. Atendimento online. Existem várias empresas que estão acabando com o telemarketing. Graças a Deus. E estão utilizando o WhatsApp Marketing, né? Então, várias empresas que estão utilizando o WhatsApp para conversar com o cliente. Por quê? Ele pode mandar uma mensagem. Se você tiver com preguiça de escrever, tem um microfoninho lá que você clica, você fala, ele escreve, aí ele vai escreve a mensagem automática para você. Tem hora que tem uns errinhos, mas é prático. Outra coisa, o cliente quer saber qual torta, como é que é a torta de prestígio? Você manda a foto na hora. Na hora. Não tem dúvidas. Tudo é fácil, tudo é prático. E outra coisa, tá sempre com o cliente, gente. Imagina antigamente como é que era. Na época eu tinha que chegar em casa, uns 10 anos atrás. Tinha que ligar o computador, internet, que é a internet esquisita que tinha, para olhar alguma coisa. Aí chegava, não tinha nada de informação. Aí eu tinha que ligar no fixo. Porque hoje em dia é assim. Eu vi a foto do bolo da Gabi aqui. Eu não quero saber se é meia-noite, qualquer hora, não. Eu mando mensagem para ela a hora que tiver. Eu mando pelo Instagram, mando pelo WhatsApp. E a hora que ela vê, ela me responde. Agora, antigamente, não. Era só telefone fixo. Se a loja estivesse fechada, ou se não tivesse disponível, perdeu a venda. Por quê? Ele empolgou naquela hora. Perdeu a venda. Já era. Criação de listas, VIP, né? Então, você começa a ter o quê? Relacionamento com o seu cliente. E isso, gente, é muito bom. Quando você tem o relacionamento com o seu cliente, é diferente. Por quê? Você começa o quê? Ele comprou, você liga para saber como é que foi a festa. Ele te manda as fotos pelo WhatsApp, marca você no Instagram. O cliente te enxerga como um parceiro, como um amigo, não como um fornecedor só. Por quê? Fornecedor, gente, tem vários. Né? Se a gente for analisar isso para o nosso relacionamento, se eu não cuidar bem da minha esposa, não tiver conversa, não tiver amizade e tudo mais, chega a hora que quem? Parece Ricardão. Parece Ricardão. E o Ricardão, ele é esperto. Ele fala o quê? O que ela quer escutar. E o nosso concorrente é a mesma coisa, gente. Ele vai falar aquilo que o cliente quer escutar. Nem sempre ele cumpre. Mas, se você tiver um relacionamento com o seu cliente forte, ele vai virar o quê? Seu embaixador, seu defensor. Então, onde que ele estiver nessa bendita dessa fortaleza aqui, pode estar longe, a pessoa falar assim, bolo de batizado. Aí ela, fulana, especialista, ou fulano, especialista em bolo de batizado, tem um contato dele aqui, dos batizados tudo lá da minha família, é ele que faz o bolo, é ela, tal, tá te defendendo. Acabou. E outra coisa, gente, isso aí tem um poder gigante. Por quê? Se eu sou amigo da Gabriela e ela me indica aqui que lugar bom de ficar na praia é na Coco Beach.
Eu vou para Chico do Caranguejo? Não vou, por quê? Minha amiga que me indicou, eu vou para lá. Não sei nem se a outra é boa ou ruim, mas me indicou, eu confio e acredito. Então, gente, quando você for baixar o WhatsApp comum, aquele antigo que a gente já tem, WhatsApp Business, ele tem um Bzinho de diferença. Então, você consegue ter ele no mesmo aparelho, de graça, do mesmo jeito. Então, funciona da mesma forma. Eu queria, para finalizar, agradecer a presença de vocês. Eu gosto de finalizar sempre as palestras, meus cursos, com algumas coisas assim, porque normalmente a gente sai com a cabeça fervendo aqui, né? Às vezes a gente faz uma coisa... Eu comecei a ressignificar várias coisas. Então, hoje em dia, todo problema, eu fico assim, tem alguma oportunidade disfarçada aí. Então, quando vocês enxergarem qualquer problema no segmento de vocês, no trabalho de vocês, procurem enxergar essa oportunidade. Porque hoje em dia, tudo, se você resolve o problema de uma pessoa, você ganha um dinheiro. Se você resolve o problema de milhões de pessoas, você vira milionário, bilionário. Então a gente vê os exemplos, né? O Mark Zuckerberg resolveu um problema de comunicação. Tudo. Então, você resolve um problema e tudo. E outra coisa que às vezes a pessoa sai do curso, sai meio assim triste, ela fala assim, eu sou tão pequena, sou uma pessoa, sou duas pessoas. Gente, não preocupa com isso. Que nasce grande, sabe o que nasce grande? É monstro. Monstro que nasce grande. Todo mundo tem o processo. Cresce, vai crescendo e tudo mais. Não adianta você querer ser grande, sendo que você às vezes não tem a estrutura, não tem casca para aguentar as pressões. Então, começa gradativamente, posta uma vez por dia. Se você achar que é muito, posta de 2 em 2 dias, posta uma vez por semana. Mas não deixa de fazer. Põe um reloginho, despertador no seu celular, falando, posta alguma coisa, que vai virar hábito. 20, 30 dias vira hábito. Você começa a postar tudo até sem ver. Fechado? Então, muito obrigado a todos vocês. E vamos aplicar tudo isso que a gente aprendeu aqui. Tira foto, marca você, marca seus clientes quando eles estiverem comprando no local. Eles estão lá pegando a encomenda, tiram a foto, já posta no seu stories. Aplica isso agora, de imediato. Tira foto aqui, tira foto comigo, tira foto com os meninos, todo mundo. Posta nas redes suas.